Bom, essa questão 6 talvez seja conceitualmente mais complexa de se entender, inclusive porque da observação de efeitos como esse, que se valem algumas teorias da física moderna. O Einstein chegou a se debruçar sobre problemas desse tipo aqui. Então veja só, o que se cogita aqui é o seguinte: você tem na figura um objeto fixo, é essa bolinha vermelha aqui, e você tem um espelho que se afasta. Você tem um espelho que inicialmente está nesta posição e depois ele vai para esta posição. Portanto, se eu tenho deslocamento, esse deslocamento aconteceu em um certo tempo. Se ele aconteceu em um certo tempo, ele tem uma certa velocidade. Ok. Ora, quando o espelho estava nesta posição, existia aqui uma distância x entre o objeto e o espelho, e portanto também existia uma distância x entre o espelho e a imagem formada, porque no espelho plano, a mesma distância que eu tenho do espelho ao objeto é a distância que eu tenho entre o espelho e a imagem. Acontece que agora esse espelho se deslocou. Esse espelho saiu desta posição e veio para essa. Ele andou um certo espaço d, num certo tempo, com uma certa velocidade. Portanto, agora a distância entre o objeto e o espelho vai ser x mais d, ou seja, a distância que já existia antes, mais o deslocamento que acabou de ser dado, x mais d. Ora, se continua sendo um espelho plano, a mesma distância que há entre o objeto e o espelho, também vai haver entre o objeto e a imagem. Então, antes era x essa distância e era x essa distância. Se agora é x mais d, que foi o deslocamento do espelho, a distância do espelho até a imagem final também será de x mais d. Portanto, a gente pode afirmar que houve aqui um certo deslocamento da posição da imagem inicial com relação à posição da imagem final. E os itens da questão elas se baseiam principalmente em querer entender qual é o comportamento dessa distância, dessa nova distância que a imagem assumiu. Quanto corresponde a essa nova distância, tá? E aí o que acontece, gente? Sempre que há esse tipo de problema, sempre que há esse tipo de situação, a gente precisa considerar um fato muito interessante. Ora, se o espelho deslocou-se uma distância d num certo espaço de tempo, com uma certa velocidade, olha o que é que aconteceu entre a distância entre o objeto e a sua imagem, né? Era x mais x. Essa era a distância entre a imagem e o seu objeto. Agora ela é igual a x mais d mais x mais d. Então eu tinha uma distância que era daqui para cá, correspondia a x mais x. Agora eu tenho uma distância que é daqui para cá, que é uma distância que é x mais d mais x mais d. Se a gente comparar essa distância com essa distância, a gente vai ver que elas estão separadas entre si por uma distância de 2d, d mais d ou 2d. Então, quando o espelho andou uma distância d, a imagem deslocou-se uma distância 2d, o dobro da distância. Claro, mas essa imagem não é real, ela é a gente enxerga ela como um fenômeno da ótica, sim, de fato. Mas se a gente consegue calcular a distância entre o objeto e a imagem e o objeto, a gente pode também calcular quanto ela se deslocou. E nesse caso ele se deslocou o dobro da distância do espelho. Se a gente lembrar lá que na física a velocidade é a relação entre distância e tempo, esse deslocamento da imagem aconteceu no mesmo tempo em que o espelho deslocou-se. Ora, se a imagem deslocou-se o dobro do espaço no mesmo tempo, a gente pode afirmar, portanto, que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do
espelho. Esse tipo de argumentação, esse tipo de pensamento, alguns físicos levam em consideração na hora de estudar teorias que envolvem a velocidade da luz, já que o homem não tem condição de chegar à velocidade da luz. Mas aí se pergunta, tá, o homem não tem essa condição de chegar à velocidade da luz, mas se eu deslocar um espelho com metade da velocidade da luz, a imagem não vai se deslocar com a velocidade da luz? Bom, é uma questão bem teórica, estou citando aqui só por curiosidade. Bom, sabendo isso, é correto afirmar que, durante o deslocamento, a imagem é menor do que o objeto? Não, gente. O espelho plano nunca vai produzir uma imagem menor. Ela pode parecer distante, menor não. Durante o deslocamento, a imagem fica maior? Também não. Se o movimento do espelho for lento, essa distância d é igual à distância d maiúsculo. Ora, a gente sabe que esse d maiúsculo é igual a 2d. Então não faz sentido afirmar-se isso. Não importa o deslocamento do espelho, essa relação não muda. Da mesma forma, o item d, a distância percorrida pela imagem não vai ser igual à distância percorrida pelo espelho, ainda que a velocidade seja alta. Resta, portanto, a última afirmativa. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. E por que é o dobro? Porque a imagem deslocou-se de posição 2 vezes d mais d, no mesmo tempo que o espelho deslocou somente d. Então, se eu percorro o dobro da distância no mesmo tempo, eu tenho o dobro da velocidade.